uma velha história que diz que os brasileiros na verdade gostam mais de campeões do que do esporte em si. Não sei se isso é totalmente verdade ou não, mas isso pode explicar também o grande sucesso do MMA aqui no Brasil. Afinal, dentro de mais de 3 décadas do UFC, o Brasil acumulou dezenas de campeões, alguns inclusive se consagrando como os maiores da história do esporte. Somos a segunda maior potência do MMA, perdendo, claro, para o país mais populoso, que é os Estados Unidos, e que também possui mais campeões. Mas hoje eu quero focar na nossa belíssima história no MMA. E é por isso que eu separei aqui os 10 maiores lutadores brasileiros de todos os tempos. Não só necessariamente em popularidade, mas principalmente nas conquistas, nos feitos e, claro, na técnica, na habilidade dele em lutar. Considerando principalmente o que é que ele fez dentro do UFC. Então, pessoal, pega a bandeira verde e amarela, se encobre com ela, porque hoje a gente vai falar dos 10 maiores lutadores brasileiros de todos os tempos. Olha só, pessoal, todo dia aparece alguém nas redes sociais dizendo que você precisa virar um especialista de inteligência artificial para poder ganhar algum emprego, para poder se diferenciar dentro do mercado. Mas também não é tão radical assim. Você não precisa ser um mecânico para saber dirigir um carro e nem um chefe de cozinha para conseguir fazer o seu próprio almoço. Então, assim, você também não precisa virar um especialista de IA para poder conseguir um bom emprego. Claro que se você conseguir, ótimo. Mas às vezes uma boa ferramenta já é o suficiente para você se destacar. Uma ferramenta simples que vai te entregar tudo mastigado para você conseguir usar inteligência artificial sem ser necessariamente um especialista. E é isso o que a Inner tenta te oferecer. Todas as principais ferramentas de inteligência artificial do mercado, tudo de forma mastigada para você usar de forma simples, sem precisar de um doutorado. Com apenas 3 cliques, você vai ter acesso às principais inteligências artificiais do mundo, incluindo ChatGPT, Grok, Gemini, tudo isso num lugar só, numa assinatura só. Você não vai precisar assinar um de cada vez. Tudo vai ser incluso no mesmo pacote e ainda mais barato do que uma assinatura de uma IA. Ah, detalhe, a Inner tá com uma grande novidade também, que é o Fusion, um novo agente de IA que vai trabalhar para você, seja na criação de documentos profissionais, montar apresentações com o Gamma e até criar imagens e vídeos com o ChatGPT, o VO3, o Nano Banana e o Sora 2. Tudo isso incluso no mesmo pacote. E para completar, você ainda ganha um desconto de 60% aqui no canal se você acessar o link aqui no primeiro comentário fixado. Um desconto de R$120 no plano anual da Inner. Para garantir esse desconto, cria a sua conta na Inner aqui no link do primeiro comentário fixado, que ele já vai te levar para o site com o desconto aplicado. Então é isso, relaxa que não precisa ser especialista. A Inner vai resolver tudo para você. Sem mais delongas, vamos seguir com o vídeo. Em 10º lugar, Wanderlei Silva. Antes da gente se aprofundar mais no UFC, a gente tem que falar desse cara. Possivelmente o brasileiro mais bem sucedido da história do Pride. Muito antes de dar as cabeçadas no popó e comer hambúrguer do Burger King, o Wanderlei Silva era a grande sensação do MMA quando o Japão dividia o protagonismo com o UFC. Além de ter sido campeão do GP em 2003 e campeão dos médios em 2005, o Wandy acumula os principais recordes da história do Pride, como mais vitórias, mais nocautes, maior sequência de vitórias e mais defesas de cinturão seguidas. Wandy só não tá mais acima nessa lista pelo fato de que ele nunca conseguiu ser campeão do UFC. Ele até tentou no ano de 2000, só que foi derrotado pelo Tito Ortiz. Além disso, a sua carreira em si no UFC não foi das melhores, não condiz com o que ele fez no Pride. Ainda assim, acho que ele merece o seu lugar aqui no top 10. Número 9, Renan Barão. Os últimos anos da carreira do Renan Barão simplesmente não condizem com o que ele fez no seu auge. De 2005 até 2014, o Barão acumulou insanas 32 vitórias seguidas no MMA. Pra vocês terem noção, é mais do que o cartel inteiro do Khabib. No UFC, ele foi campeão interino dos Galos em 2012, mas era basicamente o campeão linear, já que o Dominick Cruz estava lesionado, não lutava há muito tempo e era o Barão quem estava defendendo o título contra os melhores da categoria. No final, o Barão acabou sendo promovido a campeão linear, já que o Cruz não voltou, e no total defendeu seu título 3 vezes, em uma das divisões historicamente mais concorridas do UFC.
UFC. Infelizmente, o seu fim foi dramático. Barão foi derrotado por TJ Dillashaw e desde então nunca mais foi o mesmo, perdendo 9 das últimas 11 lutas da sua carreira. Ainda assim, o que esse nordestino fez no seu auge é de tirar o chapéu. Dana White, inclusive, considerava ele palmo a palmo com John Jones no título de maior lutador peso por peso do mundo. E é uma pena que hoje ele não é muito bem lembrado, nem aqui no Brasil e principalmente fora. Número 8, Fabrício Werdum. Quando mencionam os maiores pesos pesados da história do MMA, você pode citar Alistair Overeem, Cain Velasquez, Minotauro e principalmente Fedor Emelianenko. O que você provavelmente não sabia é que Fabrício Werdum venceu todos esses caras. O famoso Vai Cavalo possui um dos cartéis mais expressivos da história dos pesos pesados, e acho que não é exagero dizer que ele foi o maior brasileiro da divisão, principalmente considerando que ele conseguiu ser campeão linear do UFC em 2015, finalizando Cain Velasquez. Eu acho que o Werdum precisava ter ficado mais tempo como campeão para poder se destacar mais nessa lista, mas pelo que ele já fez na carreira, pelos nomes que ele bateu e por ter sido campeão do UFC, eu acho que ele merece sim estar aqui nesse top 10. Número 7, Alexandre Pantoja. Apreciação talvez seja o único defeito da carreira do Alexandre Pantoja. O ex-Uber tem simplesmente o reinado mais dominante da atualidade, mas sofre com a falta de popularidade e respeito da sua categoria por parte do público. Ei, galera, fica na arena aí, por favor. Fica aí, calma aí, não sai não. Não sai não que o campeão vai falar aqui. Mas os seus feitos são indiscutíveis. Ele tá partindo para a 5ª defesa de cinturão seguida e detém vários recordes na sua divisão, além de ser um dos lutadores mais completos da atualidade. Ele consegue lutar e dominar o seu adversário em qualquer área do confronto. Só acho que ele sofre pela falta de popularidade e o nível de competição na divisão dos moscas. Por exemplo, uma das suas defesas de cinturão foi contra um cara que estava estreando no UFC. Mas acho que ele ainda merece o seu destaque dentre os grandes campeões brasileiros e pode ser que ele suba ainda mais nessa lista. A carreira dele ainda não tá no fim. Número 6, Charles do Bronx. Embora não tenha sido campeão por tanto tempo assim, precisamos tirar o chapéu para o Charles Oliveira e o que ele fez na categoria mais disputada do UFC. Depois de 11 vitórias seguidas no peso leve, o Charles ascendeu como campeão da categoria, enfrentando um monstro atrás do outro. Foi Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Beneil Dariush e muitos outros. Só nessa lista aí tem 3 campeões interinos do UFC, um tricampeão do Bellator, que por sinal é um dos maiores nomes que o Bellator já produziu, e o Beneil Dariush, que estava invicto há 5 anos com 8 vitórias seguidas até chegar no Leão Embaçado. Além de ser o brasileiro com mais vitórias na história do UFC, Charles também detém vários recordes que dificilmente serão quebrados nos próximos 10 anos. Mais finalizações, mais bônus pós-luta, mais bônus de performance da noite e mais vitórias pela via rápida na história da Zuffa, ou seja, contando números do UFC, Strikeforce e Pride. Ninguém venceu mais lutas pela via rápida do que o Charles do Bronx. Considere também que ele ainda tem alguns anos de competição em alto nível, ele ainda pertence ao top 3 da sua divisão e, dependendo da história, pode ser que o cinturão esteja a um passo de distância. Vamos aguardar pra ver. Número 5, Cris Cyborg. Quando o assunto é MMA feminino, o pódio é verde e amarelo, e um desses lugares pertence a Cris Cyborg. Cristiane Justino é a mulher mais letal que já competiu no esporte, a versão feminina do Thanos, só que no MMA. Digo isso porque parece que a Cyborg tem a manopla do Thanos. Ela coleciona cinturões em todas as maiores organizações do esporte. Cyborg já foi campeã do extinto Strikeforce, já foi campeã da PFL, Bellator, Invicta e, claro, do UFC. Das suas 28 vitórias na carreira, 18 foram valendo cinturão, nas maiores organizações de MMA do mundo, incluindo o UFC. E mesmo que ela não tenha ficado tanto tempo assim com a cinta do Ultimate, na minha opinião, ainda existe um bom argumento para falar que ela é a maior lutadora da história. Mas também tem um excelente contraponto, que é o próximo item dessa lista. Número 4, Amanda Nunes. Pessoal, não tem como deixar literalmente a maior lutadora da história fora do top 5 de maiores lutadores brasileiros. Amanda foi campeã durante 8 anos seguidos no UFC, foi a primeira e única mulher a ser campeã de 2 categorias e defendeu os 2 cinturões, sendo que no total ela tem 11 vitórias em lutas valendo o cinturão do UFC. E o que mais impressiona são os nomes que ela venceu. 8 ex-campeãs do UFC em seu cartel. Ela venceu
todas as ex-campeãs que vieram antes dela em 2 categorias e ainda 2 das 3 que a sucederam. Como se não bastasse, se o argumento é entre ela, a Cyborg e a Valentina Shevchenko para determinar a maior lutadora da história, saiba que a Amanda Nunes venceu as 2, inclusive venceu a Valentina 2 vezes. Eu acho que a Amanda só não entra no top 3 porque existe, claro, um nível técnico, uma diferença técnica entre o MMA feminino e o MMA masculino. O feminino não é tão populoso, antigo e competitivo quanto o masculino. Fora que a gente precisa mencionar que uma das categorias que a Amanda foi campeã sequer tinha um ranking. Mas eu acho que 4º lugar para a maior lutadora de todos os tempos ainda é uma excelente posição. Número 3, Alex Pereira, o Poatan. Eu sei que muita gente hoje já coloca o Poatan como o GOAT do MMA brasileiro, mas eu acho que a gente ainda tá se recuperando da adrenalina do UFC 320. O que eu gosto de pensar quando eu vou determinar se um campeão ativo entra no top 10, top 5, top 3 de maior lutador de todos os tempos é o seguinte: e se o Poatan perder amanhã? Se ele perder amanhã e encerrar a carreira, como é que ele vai ser lembrado? Porque esse papo que Poatan é GOAT do MMA brasileiro não estava vivo quando ele perdeu para o Ankalaev. Então é muito momento, só que de toda forma a gente precisa considerar os feitos incríveis do Alex Pereira no MMA. Campeão dos médios, vencendo Israel Adesanya no auge, depois subiu para os meio pesados, venceu 3 ex-campeões, perdeu o título, mas já conquistou na revanche imediata. Em 4 anos, apenas 4 anos no UFC, ele venceu 6 ex-campeões, venceu 6 lutas valendo o cinturão e foi duplo campeão. Sem sombra de dúvidas, o Poatan tá na discussão para ser considerado o melhor lutador brasileiro de todos os tempos, principalmente pela forma como ele vencia suas lutas. Mas, na minha opinião, esses 2 próximos nomes da lista ainda estão um pouquinho à frente do Índio Pataxó. Número 2, José Aldo Júnior. Antes de tudo, pessoal, considerem que o WEC, a categoria dos penas que foi pro UFC, era todo o plantel do WEC. Basicamente, as categorias são a mesma coisa, só muda o nome. Então, acho que é muito justo considerar os feitos do Aldo no WEC e somar com os feitos no UFC, já que, como eu falei, era a mesma categoria. Nesse caso, José Aldo Júnior foi campeão dos penas por 6 anos seguidos, com um total de 9 defesas de cinturão em sequência. No total, somando WEC e UFC, ele tem 11 vitórias em lutas valendo cinturão. Antes de perder o título, ele era o lutador número 1 peso por peso do UFC. E eu considero que longevidade, você se manter no topo como campeão por muito tempo, é um dos principais critérios para determinar o maior de todos os tempos. Porque você se mantém lá, no topo, todo mundo te estudando, você enfrentando diferentes tipos de adversários, estilos de luta diferentes e sempre prevalecendo contra o tempo, contra novas gerações e contra todo mundo que está estudando cada milímetro do seu jogo. Se você consegue se manter no topo por tanto tempo assim, com tanta exposição, é porque você é realmente diferenciado. Afinal, o verdadeiro adversário invicto sempre vai ser o tempo, e quanto mais você resiste a ele, demonstra o quão bom você é. Mesmo sem a longevidade do Aldo, o Poatan tem feitos para bater de frente nesse top 3, e acho que pode até superar caso ele consiga um 3º cinturão. Mas ainda acho que a dominância do Aldo no mais alto nível e ainda se mantendo competitivo mesmo após o fim do seu auge, coloca ele um pouco mais à frente do Índio, e logo atrás daquele que, na minha opinião, é o verdadeiro Pelé do MMA. E número 1, Anderson The Spider Silva. Meus amigos, pra mim ainda não tem discussão. Anderson Silva é o maior lutador brasileiro de todos os tempos. Seja pelas conquistas, pelos recordes que ele tem no UFC, como também pelo sentimento que ele trazia em suas lutas. Ninguém fez o que o Spider fez em seu auge. E olha que já se passaram quase 2 décadas desde que ele chegou no UFC. É o melhor striker da história e que também era perigoso na luta agarrada. Finalizava wrestlers carrapatos no café da manhã. Podia perder 4 rounds seguidos e ainda vencer no final. E vamos agora aos feitos. A gente tá falando de um cara que tem 10 defesas de cinturão consecutivas, que deveriam ser 11 se a gente considerar a luta contra Travis Luther. Foram 7 anos seguidos como campeão, 7 anos invicto e 16 vitórias seguidas no UFC. Até hoje, ninguém bateu esse recorde do Anderson. E detalhe, o segundo lugar, Islam Makhachev, que tem 15 vitórias seguidas, olha só, das 15 vitórias, apenas 5 lutas foram valendo cinturão. Das 16 vitórias seguidas do Anderson, 11 foram valendo cinturão. E 3 delas foram em categorias diferentes. Eu acho que só faltou um 2º cinturão para cimentar de vez a carreira do Spider. Mas eram tempos diferentes, não era tão comum assim campeões subirem de categoria naquela época. Mas parando para pensar, considerando que o Anderson conquistou o cinturão em 2006 e antes da chegada do John Jones em 2011, os campeões dos meio pesados eram Chuck Liddell, Rampage Jackson, Forrest Griffin,
Lyoto Machida, Rashad Evans e Shogun. Não quero desmerecer ninguém, mas na minha opinião, no auge, Anderson Silva vencia todos esses nomes. Tá, mas até sem se basear no achismo, no what if, no que poderia ter acontecido, ainda acho que Anderson Silva é o Pelé do MMA. Considerando os recordes, os títulos, o cartel e a forma de lutar do Spider, ainda acho que ele é o melhor lutador brasileiro de todos os tempos. Ao menos até que se prove o contrário. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Não se esqueça de clicar no botão de hypar para aumentar o alcance do meu canal e do meu conteúdo. E não se esqueça também de se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.